Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre nos envolva e que ele nos ajude a fazermos alguns comentários que possam ser úteis a quem nos ouvir. Nós vamos comentar hoje os itens 9 a 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados que são misericordiosos. Esses itens de 9 a 13 falam especificamente do nosso hábito de ver os defeitos alheios e de não vermos os nossos próprios defeitos. O que é um grande erro que nós cometemos e que pode nos trazer muitos problemas, como nós vamos ver a seguir. No item 9, um texto do Evangelho de Mateus, com algumas palavras do Cristo, e no item 10, comentários do Kardec em cima desse item 9. Jesus diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, primeiro tirai a trave do vosso olho e depois vede então como podereis tirar o argueiro do vosso olho. Essas são palavras de Jesus. E Kardec diz assim: é uma insensatez vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. E é o orgulho que nos induz a dissimular para nós mesmos os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos. O orgulho é o pai de muitos vícios e a negação de muitas virtudes. Ele está na base de quase todas as ações humanas. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Essas palavras de Jesus e de Allan Kardec devem servir de alerta para nós, porque nós somos muito críticos em relação às imperfeições dos nossos irmãos, mas somos muito indulgentes com as nossas próprias imperfeições. E isso é um grande erro que cometemos porque colocamos a nossa atenção no que não nos interessa e muitas vezes deixamos de fixar a nossa atenção no que realmente interessa a nós, que são as nossas imperfeições. Porque todas as nossas imperfeições nos trazem algum tipo de problema, alguma dificuldade, algum sofrimento, embora na maior parte das vezes não percebamos isso e consideremos que as verdadeiras causas dos nossos problemas estão no comportamento inadequado dos nossos semelhantes. Mas a influência deles nas nossas dificuldades, nas nossas dores é muito pequena. E até mesmo quando eles têm um temperamento difícil, isso só vai nos perturbar se nós não soubermos conviver com eles. Vamos dar dois exemplos de Sócrates, o grande filósofo da Grécia Antiga. Quando ele foi condenado a beber cicuta, a esposa dele, a Xantipa, entrou correndo em casa e disse: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Ele disse: calma, Xantipa, todo mundo vai morrer um dia, eles também vão morrer um dia, mas tu é inocente. Calma, Xantipa, tu queria que eu fosse culpado? Outra ocasião, ele estava dando aula para os seus alunos. Eu não sei se ele deixou de fazer alguma coisa que era para ser feita ou se ele fez alguma coisa que não era para fazer, mas ela entrou na sala de aula indignada, brigando, xingando, gritando, e despejou uma série de impropérios nele. E ele ficou olhando para ela com aquela calma que lhe era peculiar, certamente com pena, né? Pensando: coitada, como ela deve ser infeliz por ser assim destemperada. E ela ficou mais indignada porque ele não reagiu. Aí pegou um balde d'água que estava no chão e despejou na cabeça dele e saiu brabo, batendo os pés. Aí depois que ela saiu, ele sorriu e disse para os alunos: vocês viram? Sempre depois das trovoadas vem a tempestade. Então, os erros que os nossos irmãos cometem só dizem respeito a nós mesmos, não tem nada a ver, só diz respeito a eles mesmos, não tem nada a ver conosco. Mesmo quando os erros deles nos atingem direto ou indiretamente, isso só acontece pela nossa forma de proceder, porque assim nós permitimos, consciente ou inconscientemente, que os seus erros nos perturbem.
É claro que a maior parte de nós ainda não tem condições de ver tudo o que ocorre da mesma forma como Sócrates via, da mesma forma como ele sentia. Mas esse deve ser o nosso objetivo: prestar atenção nas nossas próprias imperfeições e ver, quando vemos as imperfeições alheias, apenas vê-las como com o objetivo de evitar aquilo que elas fazem e que nós consideramos que está errado. Mas o Cristo falou mais a respeito desse nosso hábito de observarmos as imperfeições alheias. Ele diz assim: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgado conforme houveres julgado os outros. Empregar-se-vos-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros. E o Kardec diz assim: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não precise para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode ser feita a nós. Observações muito oportunas de Jesus e de Kardec. Julgando o que os outros fazem e condenando o seu procedimento, na verdade nós estamos condenando os nossos próprios procedimentos errados, pois, como Jesus disse, a mesma medida que utilizada para julgar os nossos irmãos vai ser usada para julgar as nossas próprias atitudes. Isso significa que se nós somos críticos severos das ações alheias, as nossas próprias ações também serão julgadas com severidade. Se não formos indulgentes, não formos compreensivos com as faltas alheias, as nossas próprias faltas merecerão o mesmo tratamento. Vamos ser cobrados com o mesmo rigor com que cobrarmos dos nossos irmãos as faltas que eles cometerem. E essa cobrança, diferentemente do que podemos pensar, não será feita pelos outros, não, mas por nós mesmos. Enquanto estamos encarnados, nós somos muito rigorosos com relação aos atos dos nossos irmãos e muito condescendentes com os nossos próprios atos. Inventamos 1001 sofismas, 1001 explicações para justificar os nossos erros. Porém, depois que deixamos o corpo físico, somem os disfarces, somem os sofismas, e a nossa consciência nos faz ver os nossos erros pelo mesmo prisma pelo qual nós víamos os erros dos nossos irmãos. E aí, quanto mais severos nós tenhamos sido com relação aos erros dos outros, mais severa será a nossa consciência ao nos apontar os nossos próprios erros. E todos nós somos muito imperfeitos e, em consequência das nossas imperfeições, cometemos muitos erros que acabam prejudicando tanto a nós quanto aos nossos semelhantes. Em decorrência disso, somos permanentemente necessitados de compreensão, de perdão de Deus, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de casa espírita. Então, de nossa parte, devemos ser tolerantes, compreensivos com as imperfeições alheias, da mesma forma que precisamos da compreensão deles, dos nossos irmãos, para com as nossas próprias imperfeições. E não nos enganemos. Boa parte das vezes, nós somos os causadores dos atritos dos lugares onde convivemos com os nossos irmãos. Boa parte das vezes, nós temos tantas ou mais imperfeições que eles. E muitas vezes os nossos irmãos têm que fazer um esforço enorme para nos tolerarem, para serem indulgentes com os nossos defeitos. E há um outro aspecto a observar, e que nós não percebemos. Nem nós espíritas que deveríamos ter esse aspecto sempre sob as nossas vistas. É no contato com os defeitos uns dos outros que nós nos aperfeiçoamos. Se formos conviver apenas com pessoas de boa índole, com pessoas que não exijam benevolência, indulgência, perdão,
Como é que nós vamos exercitar essas qualidades? Então compreendamos que os nossos irmãos, tão imperfeitos quanto nós mesmos, na verdade, são aliados que o Pai coloca nos nossos caminhos para nos oportunizar desenvolvermos as qualidades que nós precisamos ter e que nos farão mais felizes. Porque, diferentemente do que a gente costuma dizer, não são as imperfeições deles que nos causam problemas, são as nossas imperfeições. Nós podemos observar as imperfeições dos nossos irmãos apenas com o objetivo de evitar praticar os atos que eles praticam que nós consideramos errados. E se alguma vez entendermos que devemos alertar o nosso irmão para uma ação errada que ele está cometendo e essa ação possa prejudicá-lo ou prejudicar a outro, devemos fazer isso com o maior respeito, a sós com ele, tendo cuidado de não ofendê-lo e de não mostrar para ele que nós achamos que somos mais perfeitos ou melhores do que ele. Mas em relação às imperfeições e erros dos nossos irmãos, o melhor mesmo é não nos ligarmos nisso. Não nos ligarmos no que os nossos irmãos fazem de errado. Quem observa muito os defeitos alheios acaba se surpreendendo, agindo da mesma forma que eles, fazendo aquilo que critica nos outros. Os nossos benfeitores espirituais nos alertam muito com relação a isso. E eu já vi acontecer muitas vezes com pessoas que eu conheço. Porque muitas das imperfeições que nós criticamos nos nossos irmãos são aquelas que nós mesmos temos. E outras vezes, aqueles defeitos deles, dos quais nós nos fixamos, eles acabam como que se tornando em nós uma espécie de reflexo condicionado de natureza inferior. E aí, de repente, a gente se surpreende fazendo aquilo que criticava nos outros. E dói muito na gente quando nós nos surpreendemos fazendo aquelas coisas que nós costumamos condenar nos nossos irmãos. Dói e dói mesmo. Essa questão da cobrança que a nossa consciência nos faz, às vezes aqui mesmo, quando cometemos erros dos nossos irmãos. Mas do lado de lá, depois que não temos mais o corpo físico, essa cobrança às vezes é terrível. Muitas vezes pessoas que aqui estão se queixando de que eu sofro muito, a minha vida é muito difícil, muitas vezes imploraram lá no mundo espiritual ter uma vida cheia de dificuldades, de dores, porque a consciência lá estava escaldando, estava queimando, ao perceber a enormidade dos erros cometidos aqui e que a pessoa criticava nos outros enquanto estava encarnado. E aí, depois que a gente encarna, esquece o que prometeu do lado de lá, né? A gente não lembra o que vivenciou do lado de lá. A gente pensa, mas a minha vida é muito difícil. Nós precisamos nos conscientizar de que Deus é um Pai de amor, de bondade, não nos coloca no mundo para sofrer. Eu tenho repetido com muita frequência, a maior parte das pessoas que sofrem no nosso mundo, a grande maioria, ou sofre porque está vivendo erradamente aqui, ou porque exigiu passar na presente encarnação pelas mesmas dores que causou o semelhante no passado. Frequentemente, os nossos guias espirituais, os nossos benfeitores do lado de lá, precisam puxar o nosso freio de mão quando a gente quer programar a encarnação, porque lá a gente vê a vida com outros olhos. E a gente quer uma vida cheia de dores para acelerar o nosso progresso, para nos quitarmos de uma vez de uma série de dívidas que a gente tem com a lei do Pai. E ele sabe que chegando aqui a gente esquece tudo e se torna muito dolente, a gente se torna muito frágil. Então, Deus nos põe no mundo material para a gente evoluir, não é para a gente sofrer. Eu costumo repetir muito, mesmo quando cometemos muitos erros, Ele espera que a gente reencarne para corrigir esses erros. Às vezes é necessário que a gente passe por algumas dificuldades,
Mas na maior parte das vezes somos nós que exigimos essas dores para aplacar a nossa consciência do lado de lá. Então percebamos, está nas nossas mãos construir a vida que a gente quer levar. Se vivermos como cristãos e mais do que isso, se encararmos a nossa vida como cristãos, com a confiança em Deus, com a certeza de que as dificuldades que passamos aqui são uma ninharia em comparação com a eternidade e são muito pouco em comparação com os erros que nós já cometemos e que continuamos a cometer, se tivermos essa visão mais aperfeiçoada da vida, nós vamos viver mais tranquilos. Vamos nos sentir menos sofredores, vamos ser mais gratos a Deus, mais gratos à espiritualidade, porque vamos perceber que recebemos muito mais benesses do que nós merecemos. E sofremos muito menos do que mereceríamos sofrer, sim, pela bondade, pela misericórdia do Criador. E essa forma de ver a vida, nos sentindo mais gratos, nos faz vivermos com mais paz. Confiemos em Deus. Ele nos ama e busca a nossa felicidade muito mais do que nós mesmos o fazemos, porque Ele nos ama de verdade. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreendermos cada vez mais as leis do Pai e a utilizarmos essas leis nas nossas ações do dia a dia, para que assim nós construamos a nossa própria felicidade. Fiquemos em paz.